Essas imagens são de 2020, mas eu poderia dizer que é de 5, 10 anos antes. Seriam muito parecidas. Entra verão, sai verão, o país espera por muita chuva e enchentes em algumas cidades. Em Belo Horizonte, por exemplo, o rio Arrudas, principal da capital mineira, costuma transbordar em várias ruas. Há uma série de motivos que podem explicar tanta tragédia. Entre eles, a impermeabilização do solo. Imagine uma área cheia de árvores, arbustos, capim. Quando a chuva cai, vai para o subsolo. Mas aí o homem chega, põe tudo abaixo, constrói casas, prédios e, claro, asfalta as ruas. A chuva é impedida de se infiltrar. Se o terreno for inclinado, então quem está na parte de baixo vai sofrer. Pavimentação. Este é o assunto do Meio Ambiente por Inteiro de hoje. Pavimentação, 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 mas nunca fez show. É feito de pedra, é feito de piche, feito de pedra, piche. A letra da música deu a dica. Pavimentação é pedra e piche, também chamado de betume, entre outros minerais. A gente foi a uma usina de asfalto para entender melhor. A primeira dúvida é: por que o asfalto é o mais usado para pavimentar ruas, estradas? Não seria melhor o concreto, por exemplo? Porque ele é mais prático do que o concreto de cimento Portland. Como você pode ver o processo é bem rápido e o equipamento que você utiliza é mínimo. Então, assim, com pouco equipamento, com pouco pessoal, você consegue fazer uma produção por metro quadrado bem maior do que com concreto de cimento. E já que o Fabrício citou o cimento, qual a diferença para o asfalto? A diferença principal é que o asfalto, o CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente, o ligante dele é o CAP, cimento asfáltico de petróleo, que é derivado do refino do petróleo. Enquanto que o concreto normal, o concreto utilizado em obras, o ligante é o cimento Portland. Vamos esclarecer dois termos usados pelo Fabrício. CAP, cimento asfáltico de petróleo, é basicamente o piche, betume. Já o cimento Portland é o cimento comum usado na construção civil. Os agregados são os ingredientes que compõem cada mistura. Olha aí, os agregados são praticamente os mesmos para os asfaltos: pó de borracha, pó de rocha, pedrisco, brita e areia. A quantidade de cada um dos agregados depende do asfalto que se pretende produzir. Chegamos na hora da produção do asfalto classe C. Essa denominação é dada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura em um manual. É um documento técnico que indica, entre outras coisas, que asfalto deve ser usado em determinado tipo de solo. Cada detalhe é levado em consideração. Até fórmulas de cálculos para usinar o asfalto estão no documento. De forma bem resumida, podemos dizer que há asfaltos A, B e C. A partir desses dados que é disponibilizado para a gente, nós, com o laboratório e com os agregados que nós temos no local, então nós fazemos um projeto do material, do CBUQ, e a partir daí nós podemos utilizar. Os agregados são levados por um trator a um imenso funil. Em cada silo é colocado um tipo de material. Na parte de baixo, motores fazem esteiras girarem para que os agregados sejam levados a este grande cilindro. Lá dentro, o produto é misturado e cozido a uma temperatura em torno de 155 graus. A quantidade de cada material, indicada no manual do DENIT, é controlada por um computador. No monitor dá para ver a porcentagem de cada silo. O resultado, neste caso, é o asfalto C. A composição correta é conferida em um laboratório. O primeiro passo é separar e pesar uma amostra. Depois, a porção é levada para este aparelho aí, uma espécie de centrífuga. O combustível adicionado é para separar o betume. A operação se repete por algumas vezes e o resultado é este aí: o pó, a brita e o pedrisco. Tudo reaparece.
Aí depois que eu fizer esse processo todinho, aí eu vou colocar ele na peneira. Ele vai peneirar para a gente saber se ele tá na faixa, na agrometria, encaixa na agrometria exata. Sabendo exatamente qual a quantidade de cada um dos agregados do asfalto, dá para saber se está dentro do que determina o DENIT. Se tiver de fazer algum ajuste, aí eu vou fazer lá na usina. Se tiver bastante teor de betume, eu vou lá e diminuo na bomba. Se tiver fugindo da agrometria, aí eu vou saber lá se está fugindo, se tem mais pó, se tem menos pó, se tem mais brita ou pedrisco, aí lá eu reajusto no traço. Aí eu faço novamente, coleto novamente e venho fazer todo o procedimento novamente até chegar na norma certa do traço. Traço é como é chamado o asfalto a ser feito. Enquanto a gente estava no laboratório, o carregamento foi suspenso à espera de novos caminhões. Depois que a demanda de caminhões acaba ou é suspensa por algum tempo, o trator que fazia o carregamento lá do local onde é feito o asfalto dá uma parada lá e vem para pegar os restos de asfalto. É que nada aqui pode ser jogado no meio ambiente. Esse material que o trator acaba de pegar agora vem para esse monte aqui. Olha só, tudo isso aqui são restos de asfalto. O que acontece com isso aqui depois? Esse material é recolhido e levado para aquela máquina lá da frente, ó. É uma peneira gigante, onde vai separar de novo cada material. E claro, vai ser reaproveitado aqui na usina de asfalto. Assim, o meio ambiente agradece. E por falar em meio ambiente, é bom dizer que para instalar e para funcionar uma usina como esta, são exigidos documentos que atestam a não agressão à natureza. Os órgãos ambientais nos dão, primeiramente, uma licença prévia. Essa licença aí nos indica que nós podemos executar o empreendimento no local. A partir daí, nós montamos o equipamento, fazemos os testes, o órgão ambiental vem no local e nos sinaliza que nós estamos aptos para poder trabalhar com asfalto. Daí nos dá licença de operação. E depois disso, a fiscalização cabe ao órgão ambiental de cada região. No Distrito Federal, o IBRAM autoriza que laboratórios credenciados façam este trabalho. Tudo pago pela usina. Os órgãos sempre estão aqui junto para observar se nós estamos trabalhando conforme as especificações deles. Nós fazemos, a cada 6 meses, fazemos ensaios de emissão de poluentes, de gases e poluentes na atmosfera e repassamos para ele para análise. No próximo bloco, vamos mostrar com mais detalhes como as chuvas de verão destruíram ruas de Belo Horizonte e deixaram muita gente sem casa. O meio ambiente por inteiro volta já. No primeiro bloco do programa, você viu que no Brasil é o Departamento Nacional de Infraestrutura que classifica os tipos de asfalto e é o produto mais usado na pavimentação de ruas, estradas e estacionamentos. Agora, vamos falar de um lugar onde tudo isso ficou desaparecido debaixo d'água. Reda pra trás que é perigoso, aqui vem com força, vem muita força, reda pra trás aí. Foi o janeiro mais chuvoso da história de Belo Horizonte. Só na primeira semana de fevereiro de 2020, choveu esperado para um mês inteiro. Pelo menos 13 pessoas morreram na cidade por causa de deslizamentos e desabamentos. Nas redes sociais, moradores compartilharam o caos que tomou conta da cidade. Gente, olha os carros indo embora aqui no São Bento, ó. Nossa Senhora, os carros todos sendo levados. Olha, gente, o carro todo coberto e minha preocupação é que eu acho que tem gente lá dentro. Ô Senhor, tenha de piedade. Carros foram arrastados. Ruas e avenidas pareciam mais com o leito de um rio.
Arthur Fernandes debaixo d'água, Prudente Moraes debaixo d'água. É essa BH, fiel. Os alagamentos atingiram áreas nobres e periferia, na Praça Marília de Dirceu, bairro de Lourdes, região de alto poder aquisitivo. A água provocou muita destruição. Ribeirões e córregos transbordaram e causaram uma grande inundação. A Avenida Tereza Cristina foi uma das mais afetadas pelas chuvas aqui em Belo Horizonte. A gente está aqui em frente, um local que era um salão de beleza e nos fundos era uma oficina mecânica. Vamos conversar aqui com a dona Adelice, não é isso? A Adelice, ela era dona desse bazar aqui. Dona Adelice, a senhora perdeu tudo aqui? Tudo. Só saiu esses aqui, tudo era minhas bancas. Tinha um armário, foi embora meus armários, televisão. Minha irmã perdeu tudo também, lavatório, escova, secador, tudo foi. Nós não estamos podendo trabalhar. Não tem mais nada? Porque a gente, não, só ficou esses aqui. Só isso que está aqui em cima? Só esses aqui da arara e esse aqui que ele não conseguiu sair porque ele é muito pesado. Isso a chuva não teve como levar? Eu devo ter perdido uns 8 manequins. Não existe mais salão? Não existe mais, foi tudo embora. Muitas coisas eu perdi aqui, perdi prancha, perdi escova, tesoura, tudo que tinha. Não tem como trabalhar mais? Não. Eu estou trabalhando no domicílio, estou fazendo nas casas das minhas clientes. O senhor lá na oficina também perdeu? Perdi aparelho de solda, perdi tinta, material, sabe, automotivo, perdi tudo. Entendeu? E agora está fazendo o quê? Agora tá pegando os bicos, até de servente de pedreiro. Não tem jeito. Não tem jeito, para não passar fome, né, realmente, né, porque ajuda de custo a gente não tem, nunca teve, né? Então podia ser a autoridade maior para ajudar a gente, ao menos um benefício, né? Um benefício para a gente, né? A avenida ficou praticamente intransitável. A força da água que transbordou do Ribeirão Arrudas arrancou o asfalto em vários trechos. Boa parte das calçadas também foi destruída. Muros foram derrubados. Nem os portões de ferro das lojas resistiram à força da enchente. Na oficina do seu Jadir, o prejuízo foi grande. A água levou ferramentas e, com a destruição, a oficina ficou inacessível para os carros. Eu estou aqui há quase um mês que eu não tenho como pegar serviço. Tá assim, como é que o cliente vai trazer carro aqui para essa avenida desse jeito? Eu tenho meus clientes, tudo, entendeu? Mas vai e recomenda algum cliente para a oficina, tá aonde? Tereza Cristina. Ninguém entra? Não vem, não vem. Eu estou aqui pelejando, aqui tem quase um mês que eu estou pelejando. No bairro Vale do Jatobá, na região sudoeste da cidade, o Marcelo filmou um momento em que a água tomou conta da rua, mas parecia um rio sedento por espaço. A enchente levou o carro dele e invadiu o bazar. É muita água, gente. É muita água nesse lugar. Mais uma vez aí, ó. Destruiu o bazar do Miguel todo de novo. Mais uma vez. A água entrou aqui, molhou tudo, molhou as roupas tudo, ó. Sapato, tudo de novo, ó. O bazar era um meio de ajudar a pagar o tratamento do filho Miguel, de 3 anos, portador de uma doença rara. Ele usava o carro para buscar as roupas doadas para serem vendidas. Montamos esse bazar para ajudar o meu filho, que tem um tumor raro, né, uma doença rara. E a gente vive aqui de arrecadação, de ajuda, né? E a água entrou aqui e destruiu, levou tudo, estragou tudo. Você perdeu muita coisa? Perdemos mais ou menos uma caminhonete de roupa. É difícil. Aí agora a gente conta mais ainda com a solidariedade das pessoas, que é de trazer as doações para a gente. Em 2019, a Prefeitura identificou cerca de 100 pontos sujeitos a alagamentos na cidade e que precisavam de monitoramento. Mas nos primeiros 45 dias de 2020, a Defesa Civil recebeu mais chamados do que em todo o ano passado. Nós vamos aos locais orientar as pessoas, principalmente sobre medidas preventivas, para que não ocorra um desastre daquela residência naquele local. A orientação é segura, o procedimento adequado, as intervenções que precisam ser feitas são extremamente importantes para que a gente não tenha a ocorrência de desastre. É importante que as pessoas, ao perceberem sinais de riscos geológicos, se afastem, para que nós não tenhamos deslizamentos, desabamentos de moradias, quedas de muros, que são acidentes que normalmente causam muitas vítimas. O histórico da construção de Belo Horizonte ajuda a explicar as consequências provocadas
Pelas fortes chuvas, a cidade tem uma extensa malha fluvial. São 700 quilômetros de ribeirões e córregos. 200 quilômetros desses cursos d'água estão embaixo de muito concreto e muito asfalto. O Ribeirão Arrudas, que corta boa parte da cidade, foi praticamente todo canalizado. As enchentes se tornaram rotineiras. Parte da pista que cobre o Ribeirão foi interditada por causa de uma longa rachadura. Para esta geógrafa, é preciso repensar o modelo de impermeabilização das grandes cidades. Todo mundo quer avenida para transitar os carros que sejam planas. Pois muito bem, essas avenidas planas, elas são os grandes receptores de água. É mais ou menos dizer, nós estamos com os nossos carros no caminho que a água pode correr com maior volume e maior força. Eu acho que a nossa grande culpa é valorizar a impermeabilização. O que cresceu nas cidades foram os cimentos, foram os asfaltos, que não permite que a água infiltre. A água não pode correr toda por cima. A água tem que infiltrar. E quem possibilita essa infiltração é tanto a vegetação, principalmente as árvores, que Belo Horizonte era uma cidade florestal e savânica, tinha cerrado e tinha a Mata Atlântica. E a outra coisa que permite também é a gente construir a cultura de que, quando a gente desenvolve uma cidade, não precisa que os passeios sejam todos de cimento, as praças não precisam ser impermeabilizadas. Então, a água ganhou duas coisas. Ela ganhou força na descida e ganhou volume para chegar até o rio principal. Essas duas coisas são coisas que alteram, que trazem problemas. Então, não é culpa da chuva, é culpa da escolha de um modelo tecnológico equivocado de urbanização. Esta ambientalista tem experiência em revitalização de rios. Ela trabalha no projeto Manuelzão, que luta pela recuperação do Rio das Velhas. É um dos que abastecem Belo Horizonte e é para onde o Ribeirão Arrudas corre. Ela defende mais participação popular nos assuntos que envolvam o meio ambiente. O envolvimento da população, segundo ela, poderia evitar que enchentes cada vez maiores ocorram. A gente cumpriria uma função que é de educação ambiental mesmo, para uma retomada, né, da relação do homem com o meio ambiente, aproveitando para ajudar a cidade. Então, por exemplo, hoje a gente não tem mais o número de quintais que a gente tinha. Então, vamos estimular as pessoas a captar água de chuva em casa. Na calha da sua casa você coloca um galão, não precisa nem tampar se você for usar aquela água rápido. Você não precisa nem tapar. Serve para limpar o quintal, serve para limpar o banheiro, serve para limpar o chão da sua casa. Em todo o estado, até meados de fevereiro, 60 pessoas tinham morrido em consequência das enchentes. 50 mil ficaram desabrigadas. Mais de 200 cidades decretaram situação de emergência ou calamidade pública. Esta advogada faz um alerta. Mesmo quem morava em situação irregular em áreas de risco e perdeu tudo com as enchentes, pode reivindicar indenização. A responsabilidade do poder público, ela não é excluída também nesse caso. Apesar de ter a culpa da vítima, nesse caso, né, uma culpa concorrente da vítima, o poder público também pode ser responsabilizado, porque ele tinha um poder de fiscalização ali, de não deixar que a pessoa construísse naquele local, por exemplo. Então, também pode ser entendido, sim, como uma falha do poder público e ele, assim, a ser condenado a indenizar também essas pessoas. Meu Deus! Olha! Mais de 60% do transporte de carga. No último bloco do Meio Ambiente por Inteiro, Leonardo Ferreira vai mostrar que políticas públicas são essenciais para evitar enchentes e que o planejamento consiste em, principalmente, analisar o impacto ambiental que a pavimentação asfáltica vai causar. Aguarde aí, o nosso programa volta já. Valeu, irmão. Tem que ir lá. Essa pista aqui tá um tapete, beleza?
Você já deve ter escutado ou falado essa frase, né? As pessoas dizem isso para descrever uma pavimentação de boa qualidade em perfeitas condições. Mais de 60% do transporte de cargas, mercadorias e pessoas no país é por rodovias, segundo o IBGE. Uma estrada ou avenida com grande fluxo de veículos precisa realmente ter um asfalto mais resistente, de boa qualidade. Tudo bem, mas uma pavimentação como essa, por exemplo, não precisa ser colocada em um estacionamento ou quadra residencial. Existem alternativas. Eu sou o Leonardo Ferreira e é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. A escolha do revestimento precisa ser compatível com a finalidade. Por exemplo, quando chove e a enxurrada arrasta o que tem pela frente, é sinal de que a água não teve por onde escoar. Na Asa Norte, por exemplo, bairro nobre de Brasília, se o tempo fecha, os moradores já ficam com medo de alagamento. Quando a vegetação não é suficiente para absorver a água da chuva e o asfalto impermeabiliza, o resultado é esse. A culpa não é de São Pedro. Pavimentação para suportar cargas pesadas tem de estar no lugar certo, concorda? É como explica esse engenheiro civil e professor da Universidade de Brasília. Veja, só automóveis. Na ciclovia são só bicicletas. No passeio público são só pedestres. Por que então colocar um concreto no passeio público, ou um revestimento asfáltico aqui, ou um revestimento de concreto de cimento pórtico ou asfáltico numa ciclovia, se não tem solicitação para eles? Camapum é direto na conversa. Para ele, falta planejamento. Não é apenas colocar concreto ou qualquer asfalto, é preciso analisar o impacto ambiental que o pavimento pode causar. Uma das alternativas que ajudam a preservar o meio ambiente é o asfalto borracha. O que é o asfalto borracha? É o produto betuminoso misturado com a borracha. Essa borracha advém de onde? De pneus usados, de subprodutos, então, que vão ser descartados. Então, se dá um aproveitamento para eles, para essa borracha, misturando ao asfalto, isso faz com que, de um modo geral, melhore a durabilidade, melhore a capacidade de suporte. Antes de terminar a conversa com Camapum, ele nos explica que a Universidade de Brasília tem realizado estudos para melhorar o solo e suportar a estrutura asfáltica utilizando cabelo humano e pena de galinha. Achou curioso? Tem mais. Tem um estudo que nós fizemos que é o seguinte: nós alimentamos a bactéria nativa e a bactéria, ou seja, que está no solo, e essa bactéria gera um cimento, melhorando a capacidade de carga do solo e, portanto, da estrutura de pavimento. Agora vamos falar de uma alternativa sustentável que você deve conhecer: bloquete. É esse pavimento de concreto com pequenos espaços para a água escorrer. Estamos em uma das maiores fábricas do Distrito Federal, em Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília. O barulho é ensurdecedor. Esperamos o intervalo dos funcionários para conversar com Marcelo, um dos engenheiros da empresa. Ele explica que os bloquetes são feitos de concreto poroso, que permite que a água da chuva, por exemplo, seja drenada. A matéria-prima ela chega aqui na fábrica, das jazidas aqui do Distrito Federal mesmo, todo o material aqui do Distrito Federal. Ela passa por um processo de produção de massa na central, vocês podem ver aqui atrás. Essa central tem um processo de dosagem correto, testado em laboratório, bem para a produção nas máquinas. As máquinas elas produzem o pavimento da maneira como a gente manda ela produzir e entrega a peça pronta. A produção das máquinas é mais ou menos 500 metros quadrados por dia. São 3 máquinas, ou seja, cerca de 1.500 metros quadrados por dia. As equipes são divididas. A chegada da matéria-prima até o pavimento ficar pronto para ser vendido dura 3 dias. A gente lida com várias etapas do processo diferente, então tem o recebimento do material, que tem uma equipe, tem o processamento na central, outra equipe, processamento na máquina, outra equipe, o pessoal do empaletamento, outra equipe, e o carregamento dos caminhões, outra equipe, e por fim o motorista que vai entregar até o cliente também com a sua equipe. Quem mora no Distrito Federal e escolhe bloquete como pavimento apoia a Lei 11.228, de 1992, que trata sobre o controle de escoamento das águas pluviais nos empreendimentos.
Marcelo reforça que esse tipo de material é indicado para espaços públicos ou privados. Estacionamento de shopping, calçadas em geral, nós podemos estar trabalhando com ele em pistas de condomínio, temos... Assim, são a maioria dos usos comuns. Não é recomendado para vias de largo acesso e muita passagem, como BRs ou então DFs em geral. A fabricação dos bloquetes segue o mesmo protocolo de outros pavimentos. O ganho ambiental não está no processo, mas sim no produto pronto. A grande questão da sustentabilidade desse piso é que ele evita as enchentes. Você não tem alagamento, você não tem empoçamento, então você tem um ganho muito grande. Viemos conhecer um demonstrativo do piso drenante. Vamos supor que começou a chover? Repare que toda a água é drenada. Ela escorre pelo pavimento, passa por essas britas que formam o chamado colchão drenante. Depois a água passa novamente pelo piso até chegar finalmente ao solo. Conversamos com Zenildo, engenheiro civil e sócio da fábrica. Você tem aqui um sistema que você vai continuar podendo passar com o carro, as pessoas caminhando, sem ter danos, vamos dizer assim, ao pavimento, porque como ele é de concreto, depois ele vai voltar ao normal. Assim, na hora que você parar com essa água, imediatamente, 2, 3 minutos depois, ele já vai estar seco. Toda a água já foi, já passou ali para o seu colchão. É verdade, quando desliga o chuveiro, nada de água no piso. Em poucos minutos, ele está seco. Você percebe que a procura tem aumentado? Bastante. Assim, nesses últimos 2 anos, a procura aumentou assim, uns 200%. Ninguém quer ter dor de cabeça, né? Não. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Assista quando e onde quiser a nossa programação pelo site tvjustiça.jus.br. Nosso canal no YouTube é TV Justiça Oficial. Entre em contato com nossa produção, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Está dado o recado. Até o próximo programa.